Bom, uma boa tarde para todos, né? Sejam bem-vindos, né? Aqui é um centro budista, um templo budista da linhagem Karma Kagyu, do budismo tibetano, que é chamado budismo Vajrayana. Então, dentro do budismo, nós temos grandes três escolas, né? Grandes três ramificações, que é o budismo Hinayana ou Theravada, o budismo Mahayana, e dentro do budismo Mahayana comporta o Zen, o Shan budismo, que é mais da região da China e Japão. O Theravada é mais da região do sul da Ásia. E nós temos o budismo Vajrayana, que é o budismo tibetano. Dentro do budismo tibetano, nós temos 4 grandes escolas. Uma delas chama-se Gelupa, cujo chefe é o Dalai Lama. A outra chama-se Sakya, cujo chefe é o Sakya Tenzin. A outra chama-se Nyingma, que é um conjunto de escolas que seguem a mesma metodologia, né? E cada época é um chefe diferente acordado entre eles. E tem a escola Karma Kagyu, que é a nossa escola aqui, cujo chefe é o Karmapa, que é aquele da foto ali dentro do altar. E o que muda, né? O que muda dessas 4 escolas, né? Na realidade, é como se a gente fosse alfabetizar uma criança pela metodologia, ou pela metodologia Piaget, ou pela metodologia montessoriana, ou pela metodologia logosófica, né? Na realidade, são metodologias diferentes, mas no fim a criança vai ser alfabetizada do mesmo jeito, né? Então essa é a diferença entre elas, apenas na metodologia de como se chegar aos objetivos, né? Então, especificamente dentro da nossa linhagem, a gente tem o Karmapa, então, que é o chefe da nossa linhagem, que é aquele que está ali na foto. Do meio. Do meio, na foto do meio. E aí muitas pessoas perguntam assim, poxa, mas como funciona o budismo, né? Como é que o budismo funciona? Na realidade, existem várias maneiras dele funcionar, né? E o que é legal é que Buda ensinou de uma maneira que atenda às necessidades de todas as pessoas, né? De maneiras diferentes, e isso foi se desenvolvendo, né? E o porquê dessas escolas diferentes é porque os ensinamentos de Buda que se espalharam, quando ele foi de encontro a essas regiões, houve uma assimilação do socioeconômico e cultural de cada região. Então a gente tem o budismo Theravada, ou Hinayana, que é do sul da Ásia, que pega Laos, Camboja, Vietnã, Birmânia, Tailândia, Mianmar, então assimilou a cultura e teve uma modificaçãozinha, acrescentou. Quando foi para a China e Japão, tinha o Tao, né, que era a filosofia taoísta, também assimilou, modificou um pouquinho. E quando chegou no Tibete, o Tibete era um povo assim, virgem de filosofias, né, tinha uma cultura, uma religião assim, muito primitiva, então assimilou o budismo na sua totalidade. Então, tem muitas pessoas que falam assim, mas o budismo tibetano é o mais fidedigno aos ensinamentos de Buda. Não, não é isso. É que a região lá era uma região que não tinha, assim, uma filosofia tão forte e assimilou plenamente as coisas. E durante a fase de altos e baixos do budismo no mundo, eles guardaram os textos originais de uma tal forma que hoje em dia a gente tem os textos originais dentro do budismo tibetano mais fidedignos do que
em outros locais, né? Bom, e aí como é que funciona, né, o budismo, né? Porque o budismo é religião, é uma filosofia de vida. Eu costumo dizer que você faz do budismo aquilo que você quiser para você e aquilo que te melhor suprir as suas necessidades. Se você quer o budismo enquanto uma filosofia de vida, ele vai ser uma filosofia de vida, porque os ensinamentos estão cheios de orientações de ética, moral, de conduta, né, para você do bem viver, né? E se você quiser ele como religião, ele também vai assumir esse papel, porque ele tem esses componentes de espiritualidade, da onde você faz uma oração, enfim. Mas para mim, especificamente, e o que aconteceu comigo não é o que vai acontecer com vocês ou com outras pessoas, ele começou como uma filosofia de vida, né? E se transformou passando pela religião além de religião, né? Eu acho assim que eu não tenho assim palavras para definir isso na minha vida, porque foi além de tudo que eu imaginava. Por isso que eu incorporei isso na minha vida de uma tal maneira que não troco por nada. Mas a busca é um caminho muito pessoal, é muito individual. O que é bom para mim não é bom para você, nem é bom para o outro. E nem o budismo é o senhor da verdade, né? Ele é apenas um caminho. E entra nele quem quer e quem encontra nele as respostas para todas as coisas que a gente procura na vida, os nossos anseios, as nossas necessidades e tudo mais. Então, existe uma parte filosófica dentro do budismo que trata da mente, do funcionamento da mente, de meditação em si, das técnicas de meditação. A meditação dentro do budismo tibetano é um pouquinho diferente, eu diria que em dados momentos é muito diferente da meditação do yoga, né, da meditação indiana, da meditação até mesmo das outras escolas. É bem específico, né? E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque em cada esquina tem uma meditação tântrica, uma meditação tibetana, até que agora até que está diminuindo a onda, né, de meditação budista, não sei. Mas, e como em tudo quanto é filosofia, seita ou qualquer coisa, ou religião, existem as coisas boas, existem as distorções, existem os caminhos não muito qualitativos, né? Então, vai da gente a procurar aquilo que nos convém. Tem uma frase que até é uma frase assim que se faz tudo me é lícito, né? Mas não é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então a gente tem, e Buda mesmo dizia, olha, não acredite nas minhas palavras só porque eu sou o Buda que estou falando. Você tem que escutar, meditar a respeito dessas palavras, ver se elas se aplicam a você, e se você achar que aquilo é bom para você, se aplica a você, aí você incorpora isso na sua vida, né? Então o caminho, gente, é muito solitário, é individual, porque depende única e exclusivamente do nosso livre-arbítrio, né? De você fazer as opções e de você seguir ou não. Porque se você seguir as coisas boas, as coisas certas, você vai ter um retorno bom, retorno certo. Se você seguir as coisas não muito boas, você também vai ter um retorno não muito bom. Então, é com a gente mesmo, né? Bom, então, e aí como é que funciona assim essa parte, a parte filosófica da coisa, né? Porque tem muitas pessoas que por que a gente, antes de falar nisso, eu ia dizer, por que a gente procura alguma coisa na vida, né?
alguma seita, alguma religião, alguma filosofia, porque a gente não está bem, né? Porque a gente está sofrendo, a gente está buscando alguma coisa. E todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Não tem esse nem aquele. Todo mundo sofre. Então a gente busca alguma coisa que dê um alívio para as nossas, para o nosso sofrimento, para as nossas necessidades, para as nossas angústias do dia a dia, né? Para a nossa confusão mental. Um ser humano, ele é caracterizado pelo apego, desejo. Desejo que eu digo não é o desejo sexual em si, é o apego ou aversão, né? A gente quer as coisas, deseja as coisas, luta para ter. Quando tem, morre de medo de perder. Quando perde, sofre também. Então, a gente nunca está feliz, nunca está contente, né? Está sempre modificando, mudando. Então, a gente só procura quando a gente precisa. A gente só volta para a espiritualidade quando a gente sofre, quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente precisa de um alento. Ou mesmo, não precisa não necessariamente sofrer um acontecimento na vida, mas quando a gente não vê um sentido, ou quer buscar um sentido, ou quer fazer uma diferença na vida da gente, a gente procura. Então, na realidade, a gente está incomodado de alguma maneira. E isso é uma característica de todo ser. No budismo a gente chama de ser seisciente, aquele ser que tem ciência da sua existência. E isso até um inseto tem, né? Então, o inseto também sofre e também tem prazer, né? Quando está com fome, o inseto vai lá, come, ou suga seiva, ou suga sangue, ele está satisfazendo a uma necessidade dele. Então ele é feliz nessa hora. Embora ele não tenha uma consciência igual à nossa, mas é um ser também que sofre, também quando tem fome, quando tem frio, e que também tem as suas necessidades satisfeitas, também fica bem, fica feliz, né? Cachorro, gato, inseto, tudo é ser senciente. As plantas, até o momento, assim, não foi evidenciado que tenham uma consciência de sua existência, embora elas respondam muito bem a energias, né? Bom, então a gente procura, mas quando a gente procura, a gente não sabe muito bem o que a gente está procurando, né? Então a gente vai aqui, vai acolá, e eu acho essa busca muito válida, porque a gente tem que ir de encontro àquilo que realmente nos fala o coração e satisfaz. Então tem pessoas que chegam ao budismo justamente buscando a parte mais filosófica, que é. Então, o que é a parte mais filosófica da coisa, né? São os estudos da mente, da meditação, e que não envolve necessariamente conceitos religiosos, né? Enfim, a gente faz um treino de como dominar a mente da gente, esses pensamentos que vêm e vão, e técnicas de meditação para que a gente adquira um pouco mais de paz, de tranquilidade, porque os pensamentos, as emoções que mexem com a gente, que nos traz sofrimento, isso sempre vai ter. Por mais que uma pessoa se isole no topo de uma montanha, vire monge, passe a vida meditando, esta pessoa também vai ter pensamentos distorsivos, vai ter sofrimento, porque isso é inerente do ser humano, a gente não tem como se livrar disso. Mas a meditação, ela nos traz a habilidade de saber lidar com esses sentimentos, com essas emoções, que funcionam às vezes no organismo da gente como um veneno, né? É muito ruim. Quando a gente está com raiva, a raiva parece que se espalha, o sangue ferve, a pessoa perde a lucidez, faz coisa que não deve, né? Onde a gente tem até os crimes passionais, né? Ciúme, raiva. Então, isso é uma coisa que domina a gente.
E é veneno mesmo. Então a gente costuma dizer assim, são venenos mentais, porque isso afeta realmente o organismo da gente. As nossas ações, as nossas palavras, né? E no momento em que a gente entende como isso funciona, e através das técnicas de meditação a gente passa a dominar isso, a gente passa a ter a consciência de que assim, eu sou um ser humano, eu vou estar passivo de ter momentos de alegria, momentos de tristeza, de raiva, de orgulho, de inveja, de sensação assim, de que fui rejeitado, enfim, todos os sentimentos bons e todos os sentimentos ruins. Só que na hora que esse sentimento aparece, você, através de tudo que você entendeu, de tudo que você aprendeu, você em fração de segundos, porque a mente da gente, ela pode fazer isso, em frações de segundos, você se isola daquela situação e fala assim, não, mas espera lá, por que eu estou com raiva? Por que eu estou me sentindo rejeitada? Por que eu estou, até não só do lado ruim, do lado bom também, por que eu estou assim, feliz? Por que eu estou com prazer em tomar esse copo de suco? Quando você passa a entender como funciona isso e como lidar com isso, você passa a não ter mais os efeitos nocivos que aqueles sentimentos ruins poderiam te trazer. Você passa a medir mais as suas ações em palavras, em atos, né? E você também aprende a se precaver também, porque a felicidade demais também entorpece, né? Não é só os momentos ruins que trazem distúrbio na nossa mente, os momentos de felicidade também, né? Então, viver dentro do equilíbrio é uma coisa muito difícil para a gente. No dia a dia, onde você tem que trabalhar, você tem que lidar com outros seres humanos que têm as mesmas coisas que você e têm os mesmos anseios que você, ser feliz. Então, a parte filosófica do budismo ensina isso. Que olha, gente, é muito difícil, é muito difícil. E aí vem a outra parte, né? Que é a parte que eu diria que é a parte... não gostaria de usar essa palavra, a parte religiosa da coisa, né? Mas não é bem a parte religiosa, mas é a parte onde ensina os meios hábeis para você, de uma maneira rápida, atingir tudo o que a parte filosófica te ensina e prega. Porque não adianta nada a gente sentar aqui e falar uma porção de coisas sobre como funciona a mente, o que deve ser feito, se não ensinar como fazê-lo. A teoria, ela explica muitas coisas e pode até te dizer assim, olha, você senta assim, tal, mas sem a parte prática fica difícil, né? E essa outra, essa complementação, essa outra parte dentro do budismo, que eu falo que dá os meios hábeis para a gente botar em prática na nossa vida tudo que a filosofia ensinou, é a parte onde a gente aprende quem foi que trouxe isso para a gente, através dos tempos, né? Então, dentro de um templo budista, você vê que tem muitas cores, né? Tem muitas figuras, tem muitas estátuas, né? E tudo, tem muitas tankas. Tankas são esses quadros feitos com tecido e pintados à mão. Tudo tem um significado, tudo. Então, nessa parte que complementa, que vai dar um ensinamento para você, como você colocar isso, você vai aprender o porquê que a gente usa todos esses meios hábeis, né? Porque quando a gente fala de mente, a gente fala assim, eu não precisaria de nada disso. Realmente, você não precisaria de nada disso. Mas se você fosse uma pessoa iluminada, se você fosse um Buda realizado, não precisaria de nada disso. Mas nós não somos, a gente precisa de instrumentos,
né? E dentro das técnicas de você fazer meditação, existem as práticas que a gente faz com os textos, que a gente chama de sadhana. Sadhana são textos escritos em tibetano. Para nós tem a transliteração e a tradução, para a gente saber o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Que nada mais são do que uma liturgia onde lembra a sua mente as qualidades de alguém ou as técnicas de meditação e visualização que você deve fazer durante o momento que você está lendo e cantando uma liturgia. Eu não vou falar oração, porque isso daqui vai além de uma oração, tá? Basicamente, os textos de uma sadhana, eles são oração, se você quiser que seja, é um roteiro de meditação, se você quiser que assim o seja, e é um instrumento, acima de tudo, para você realizar aquilo que o texto se propõe. Então, nós temos liturgia, então eu vou dizer sadhanas, que estão ligadas à prática, por exemplo, de Buda da medicina, de Buda da compaixão, né, de Tara, que são deidades, né, relacionadas especificamente com aquele assunto. Buda da medicina, óbvio, saúde, bem-estar, né? O Buda da compaixão também, para desenvolver a compaixão nossa e o entendimento, não só nosso, como dos seres. A Sadhana de Tara, que é uma deidade feminina, que nos remonta às nossas dificuldades mentais e físicas, né? E então, a parte que eu digo que os meios hábeis da gente botar a filosofia de vida em prática é composta, então, das sadhanas, da meditação em si, propriamente dita, dos rituais, do altar, das tankas, das figuras de pessoas que fizeram, porque as técnicas de meditação que a gente usa aqui dentro do templo são as mesmas que Buda ensinou 800 anos antes de Cristo. Acho que é isso. 800, um pouco por aí. Lama Tática é bom para datas, eu não sou muito boa de datas. São as mesmas. E isso veio, sabe, de pai para filho, né, de mestre para discípulo, dentro da linhagem, ininterruptamente. Então a gente recebe, por isso que a gente valoriza muito as pessoas que trouxeram estes conhecimentos para nós. E aqui, aqueles quadrinhos que estão ali na parede, do lado direito de quem entra na Gompa, são as representações das pessoas que trouxeram esses conhecimentos até nós, né? Então existe uma valorização muito grande dentro do budismo tibetano desses mestres que vieram trazendo esses conhecimentos desde o Buda primordial até nós, até os nossos dias. Valorizar isso e agradecer é muito importante, porque essas pessoas foram pessoas realizadas e elas trazem uma bênção dessa realização nos ensinamentos que elas nos passam. Então, a gente chama de as bênçãos da linhagem. As bênçãos da linhagem, elas são muito presentes em tudo aquilo que a gente faz.
Por isso que quando a gente vai fazer uma prática, a gente recebe uma leitura daquilo, que a gente chama de lung, e recebe uma permissão de prática que se chama guan. E também o lama explica como fazer, que se chama tri. Então, na realidade, não adianta eu passar, vocês pegarem um texto e repetir aquele texto sem saber o que fazer com ele. Então, existe para aquelas pessoas que querem se aprofundar mais nas técnicas de meditação, de transformação, porque na realidade o que a gente quer? A gente quer transformar palavra, corpo e mente numa coisa melhor, numa coisa boa, e viver e experienciar a vida de uma maneira que a gente seja mais feliz e possa espalhar isso ao nosso redor, porque a gente não conserta o mundo, gente, não tem como. Mas se você mudar sua palavra, corpo e mente, a sua postura mental, com certeza você vai influenciar ao seu redor. E com isso, você está melhorando as coisas ao seu redor. Se já pensou se cada um fizesse a sua partezinha? Olha que legal, a gente atingiria o mundo. Então, se a gente não consegue pegar o macro, vamos pegar o nosso microcosmo, né, ao redor da gente. Porque todo mundo quer ser feliz, isso é o básico. Mas todo mundo sofre, todo mundo está sujeito a essas intempéries, né, da nossa mente, dos nossos sentimentos, porque a gente é humano, não tem como. Né? Quando você está com fome, você quer comer. E quando você come, você se sente bem. Isso é humano. Bom, então eu expliquei das sadhanas, né, como se faz. Até montar um altar, na realidade, assim, pergunta assim, poxa, os Budas e as pessoas realizadas, elas não precisam de oferenda de água, de luz, tem alguns lugares que oferecem até comida, né? Realmente não precisa, gente. Então, por que a gente faz isso? A gente faz isso para praticar a nossa generosidade, a nossa disciplina, né? A nossa metodologia. Então, montar um altar é um ritual, né? Fazer as oferendas de água, toda vez que a gente oferece uma água ali, a gente faz a oferenda de água não só para os Budas, mas também para todos os seres que precisam de água. Isso realmente vai levar água lá para aquela pessoa que está sofrendo no deserto sem água? Fisicamente não vai levar água, mas para nós, na nossa postura mental, isso muda tanto a nossa abertura ao outro, a nossa generosidade ao outro, ao nosso amor, compaixão para com o próximo, que isso afeta a pessoa. É a mesma coisa dizer que oração não vale. Lógico que vale. Mas a primeira coisa que uma oração altera é a você mesmo. E depois atinge o seu objetivo, né? Então, tudo tem um motivo. Então, a pessoa que quer se aprofundar dentro do budismo, no porquê das coisas, e quer uma evolução mais rápida, aí ela se direciona para o caminho das práticas, né? E aí existe toda uma metodologia de ensino e tal. Então, resumindo, com isso eu dei para vocês uma visão geral do que é o budismo, das escolas. Então, revisando, a gente tem o sul da Ásia, que tem o budismo Hinayana ou Theravada, né, que é o sul da Ásia, os monges que vestem um manto amarelo, né? A gente tem, então, o budismo Mahayana, que é da China, Japão, que engloba o Zen budismo, Shan budismo, né? E tem o budismo tibetano. O budismo Mahayana usa preto. E o budismo tibetano, que usa o vinho, né? Que é mais relacionado ao Tibete, chamado de Vajrayana ou budismo tibetano.
Também fiz uma revisão de que dentro do budismo a gente tem a parte filosófica e tem a parte prática, né? A parte prática, então, são os meios hábeis pelos quais a gente bota a filosofia em prática na vida da gente, porque pra gente, na hora que tá lá na rua e foi ultrapassado pela direita ou foi assaltado, a gente precisa de muita prática para poder não sofrer, não ter raiva, não ter ódio, ou não ter uma reação contra a pessoa, né? Isso é exemplo óbvio, né? Um exemplo mais sutil são os exemplos que a gente tem dentro de casa, né? Com família ou com relacionamento, né? Com companheiro ou companheira da gente, enfim, e tudo isso. Então, existe, para quem quer, né, a gente consegue colocar essa filosofia de uma maneira mais rápida dentro da vida da gente, né? E aí, o basicão mesmo é a meditação, né? É onde entra, e eu costumo dizer, teve uma época aqui no início aqui da KTT, onde nós fazíamos sessões regulares durante a semana de meditação, que tinha um evangélico, né, que vinha meditar aqui. Então eu achava assim bom barato, porque ele vinha, assim, não sei nem se ele falava para o pastor dele ou não, mas ele vinha basicamente pela filosofia, para meditar, né? Então eu acho isso que é bonito dentro do budismo, que ele oferece tudo para as pessoas o que elas querem, né? Agora, basta você seguir ou não, porque como eu falei no início, o caminho é individual e solitário. Existem situações onde o lama ele tem a capacidade de te dar o ensinamento e é como se puxasse pela mão, né? Para te ajudar a ir mais rápido. Isso acontece, mas é para as pessoas também que querem isso, né? E, assim, e lama, faltou esse conceito de lama. Lama, o significado de lama é mestre, né? Então, existem nomenclaturas, existem várias, modifica em algumas linhagens, em algumas escolas, mas basicamente dentro da nossa linhagem, lama é a pessoa que fez os 3 anos e meio de retiro e recebeu os ensinamentos não só filosóficos, como das práticas também, e está habilitado a passar e dar meditação. Assim mesmo, pontuado pelo mestre. Né? A gente sempre tem um mestre. Então, sempre que você encontrar assim, um lama, você vê atrás dele o mestre dele. Porque todo lama não se faz sozinho. Ele se faz com o mestre. O meu mestre e o mestre do Lama Tashi é Khenpo Karthar Rinpoche, que é uma pessoa, eu não sei se tem foto dele. Ali dentro é um tibetano que mora nos Estados Unidos, super realizado. Vocês podem ver a história dele toda no site não só da KTT, como da KTD, que é a Karma Trina Dharma Chakra, que é onde a gente fez o retiro lá nos Estados Unidos. Uma pessoa maravilhosa, então desculpa, toda vez que eu falo nele, eu me encho de felicidade, porque eu não tenho palavras para agradecer a generosidade dele de ensinar. É uma coisa assim maravilhosa. Bom, e são pessoas assim que se dedicam a vida inteira a formar pessoas, a ensinar, a dar apoio e tudo mais. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha no site da KTD e ver a obra dele e o que ele ensina. Nossa, é fantástico. E é isso. Por isso que eu falo que as bênçãos da linhagem, as bênçãos de quem ensina e chega até nós,
É maravilhoso. Então, o lama é a pessoa assim que é um mestre, um professor, mas existem lamas e lamas, né? Entendeu? E então as pessoas realizadas a gente sente, a gente vê e são muito preciosas, por isso recebem o título de Rinpoche. Rinpoche significa precioso. Esse título geralmente é dado pelo chefe da linhagem, no caso Karmapa, né? E no caso deu ao Khenpo Karthar Rinpoche. Mas lama é apenas um título e é uma preparação que você tem. O lama pode ser ou não monge. O monge ou monja é a pessoa que faz os votos e entra na vida monástica com aquelas regras todas e vive dentro do monastério. O monge também pode ser lama ou não. Basta fazer o retiro de 3 anos e no final o mestre é que te dá o título de lama ou te convida a fazer novamente ou não dá. E o mestre também é que te orienta no que você vai fazer na sua vida, né? Assim, em termos de prática, de ensinamento, o que você vai poder ensinar, poder fazer e poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E existem também dentro do budismo, vocês vão ouvir falar de tulkus. O que é tulku? Né? Tulkus são pessoas que já renascem, porque dentro do budismo a gente acredita em reencarnação, né? Que já renascem com um certo grau de evolução e então elas têm um caminho muito rápido para ajudar as pessoas. E geralmente essas pessoas são reconhecidas, né? E dentro da nossa linhagem, o que é maravilhoso, o Karmapa, ele é o 17º da nossa linhagem. Ele, antes de morrer, ele deixa uma carta escrevendo o nome do pai, o nome da mãe e aonde ele vai nascer e qual o ano. Então, quando ele morre, eles abrem a carta e aí é muito fácil, né? Ver a região, o ano que vai nascer, o nome do pai e o nome da mãe. Às vezes chega a detalhes assim de quantos irmãos e tudo mais. Isso não tem falhado há 17 gerações. Olha que maravilha. Então isso é para provar para a gente que as coisas realmente existem, né? Basta a gente conseguir enxergar. Porque o que mais atrapalha a gente é que a gente tem tantos véus a cobrir a visão da gente, o entendimento, a compreensão da vida, da mente, das coisas como funcionam, que a gente começa a ficar descrente, começa a ficar assim, com um respaldo muito grande às coisas, né? E não fica aberto às coisas que estão aí na nossa frente, né? Bom, então basicamente foi um pincelamento geral sobre budismo, sobre as linhagens, as escolas, como funciona, né? E o carro-chefe de qualquer lugar é a meditação, né? Então existem técnicas de meditação, como se medita e tudo mais. E dentro dessas técnicas, que a princípio são técnicas básicas, né? De postura, como é que se senta, como é que posiciona as mãos, a cabeça, a coluna e tal. Tem a parte física, a parte mental, de como você como é que você se posiciona mentalmente num momento de meditação. E tem pessoas que falam assim, mas eu jamais vou conseguir parar minha mente, sossegar, eu não consigo sentar, eu fico mexendo, pensamentos vêm e vão. Não tem problema, sabe? Existe técnica para isso. E na realidade a gente não quer que vocês parem. A meditação em si não é parar de pensar, parar de pensamentos virem e irem, não, porque isso é característica da nossa mente. A nossa mente, embora a gente não saiba definir, a gente sabe qualificar.
né? A nossa mente, ela cogniza, a nossa mente tem vários pensamentos, né? E pensamento é sentimento, e é um pensamento atrás do outro. Se você pensa, por exemplo, numa mosca que está voando na sua frente, você olha a mosca que está voando, de repente você olha já a cor do vestido da menina, o sapato do outro, e é sempre assim, todo o nosso campo visual, tátil, auditivo, o sensorial todo é a porta de entrada para os nossos pensamentos, né? E na realidade a meditação vai te ensinar a lidar com todas essas interações, né, que a gente tem com o mundo através do nosso sensitivo, né, dos órgãos dos sentidos, e também vai te ensinar a lidar quando a gente desliga esse sensitivo e fica só com a mente, né, que é uma parte mais profunda da meditação, onde você consegue isolar o teu sensorium de um modo geral e trabalhar só com a mente, né? Então, essa é a pincelada inicial. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa do que eu falei até agora? Meditação seria sempre com mantra? Não necessariamente. A meditação, ela pode ocorrer de várias maneiras. Você pode meditar fazendo mantras, você pode meditar lendo a sadhana, você pode meditar prestando atenção num objeto com o seu órgão sentido, pode ser visão, audição. Então, a meditação, ela utiliza de vários instrumentos para se realizar. Você deve optar por aquele que lhe melhor convém, aquele que melhor você se sente à vontade. Porque meditar tem que ser bem, tem que ser leve, não pode ser uma coisa assim que você não se sente bem fisicamente, que você não se sente bem mentalmente. Tem que ser uma coisa fluida, né? Entendeu? Então, é um instrumento. O mantra nada mais é do que um instrumento. Aí, prolongando um pouco mais, né? Ele fala assim, mas o mantra, o som do mantra canaliza uma energia tal, que mexe com o chakra tal. Tudo bem, isso ocorre. Mas não vamos mistificar isso. Essa não é a importância. A importância é que o mantra é um instrumento para você aprender a dominar a sua mente. Geralmente o mantra tem um significado, né? Geralmente esse mantra que ele veio sendo ensinado através dos tempos, de mestre para discípulo, carrega uma energia, né, no som, na palavra, né? Tudo isso a gente evoca na hora que a gente está fazendo um mantra, né? E traz, apazigua a mente também, né? Porque você foca ali. Mas a gente pode focar com muitos outros instrumentos, né? Entendeu? Mas alguém quer perguntar alguma coisa para a gente passar para outra fase? Alguma pergunta? O meu contato com o budismo é uma coisa bem autodidata. Eu achei a exploração muito boa. Eu esclareci muita coisa. Então. Isso, Isso. E a gente nunca pode, assim, ter pressa também, porque as coisas precisam ter um tempo. É igual o tempo de você plantar, né, de semear e de colher. As coisas precisam amadurecerem dentro da gente. Até porque vem aí alguns outros conceitos que para quem opta por
entender melhor, a gente passa a entender melhor assim o karma, né, de cada um, né? E o karma dentro do budismo tibetano tem um conceito assim diferente de karma que é usado na espiritualidade de um modo geral, né? Porque karma para nós é toda a ação, né? Uma ação. Isso é karma. É uma ação. Não necessariamente relacionada com ação e reação. Isso existe, mas não é diretamente relacionado. Karma é ação. Tem muita gente também que acha que karma é só negativo. Não, existe karma é ação. Toda ação que a gente experiencia, realiza, né? Então, o karma, de um modo geral, depende muito das ações que a gente, das causas e condições que a gente mesmo faz para que ele se realize. Ok.